Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Fala Cidadão, o MP Te Ouve, é um serviço de iniciativa da Ouvidoria do Ministério Público que pretende obter uma radiografia do sentimento das pessoas em relação às suas comunidades. Essa pesquisa começou durante a Expo Inter em Esteio. Mas antes de sabermos mais sobre o assunto e também as metas do novo ouvidor do Ministério Público Gaúcho, Mauro Henrique Renner, vamos chamar a matéria da repórter Camila Batista. Entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, o Ministério Público participou da 37ª Expo Inter. Para facilitar o acesso do público que circulava pela maior feira agropecuária da América Latina, a instituição se fez presente em 2 pontos do Parque Assis Brasil, em Esteio. Em um estande no pavilhão internacional e na promotoria Volante, localizada na entrada principal, próximo ao palco central. Nas 2 unidades, a ouvidoria disponibilizou totens do projeto Fala Cidadão, que por meio de um questionário, o público pôde avaliar os serviços oferecidos em seu município, como saúde, educação, segurança pública, entre outros quesitos. Com o objetivo de divulgar a iniciativa e coletar a opinião dos cidadãos, um grupo de novos promotores de justiça, acompanhados pelo secretário-geral do Ministério Público, Alexandre Saltz, circulou pela Expo Inter com os questionários em seus smartphones. Uma das principais funções do Ministério Público é o atendimento às partes, né? O Ministério Público chegou onde chegou porque foi uma das poucas instituições democráticas que atendeu e atende a comunidade, atende as pessoas, ouve os reclamos das pessoas e busca viabilizar soluções e formas de encaminhamento. Então nós reunimos essas 2 circunstâncias, um projeto da ouvidoria chamado Fala Cidadão, o MP Quer Te Ouvir, com a posse de uma nova turma de promotores de justiça que antes de irem para suas comarcas tiveram então a primeira oportunidade de conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, ver como é esse relacionamento entre a instituição e os cidadãos. Dr. Renner, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no programa. Para começarmos, qual é o objetivo dessa iniciativa e como ela surgiu no Ministério Público Gaúcho? Bom, Marcão, para mim é uma satisfação retornar ao programa, né, e que tens dirigido de forma tão brilhante, mostrando o Ministério Público, as suas estruturas, as suas funções. E hoje nós temos aqui a oportunidade de falar um pouco sobre a ouvidoria do Ministério Público e esse projeto que nós desenvolvemos assim que assumimos as nossas funções como ouvidor do Ministério Público. E isso se deu no dia 19 de agosto. Em contato com o nosso secretário-geral, Alexandre Saltz, né, tivemos a ideia de elaborar um projeto chamado Fala Cidadão, o Ministério Público Te Ouve. E foi uma corrida contra o tempo, porque em menos de uma semana nós conseguimos elaborar, né, um projeto com as suas possibilidades, através de um totem, através de um programa de informática, né, para que o cidadão pudesse opinar sobre a qualidade dos serviços públicos da sua cidade. Isso foi algo muito inédito, porque as pessoas, né, numa feira de repercussão nacional, têm a possibilidade de estar, mesmo distante do seu município, atribuindo um valor à qualidade dos serviços da sua cidade. E os serviços, né, basicamente, serão 11 perguntas feitas via questionário eletrônico, em relação ao transporte público da sua cidade, em relação à questão da saúde, ao saneamento básico, às questões ambientais, né, a questão das redes de atendimento às mulheres vítimas de violência, né, em relação também à questão dos idosos, portadores de necessidades especiais, onde a pessoa tinha condições ali de quantificar, de qualificar o serviço do seu gestor, dando uma nota de muito ruim, ruim, regular, bom ou ótimo. Nessa classificação, nós temos assim a sua quantificação e posteriormente, né, vamos trabalhar com esses dados para que os próprios gestores possam elaborar políticas públicas ou ter um retrato
desta situação encontrada pelo cidadão e como o cidadão está enxergando os serviços da sua comunidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa experiência na Expo Inter, até mesmo se ela poderá se repetir novamente, porque teve aquele contato dos promotores, de uma turma de promotores de justiça, falando com o público, com o cidadão, ouvindo as suas queixas, as suas necessidades. A experiência foi muito rica, tanto, acredito, para o Ministério Público, tanto para o cidadão, né? Porque é a oportunidade do Ministério Público se aproximar da população. E este é o objetivo, né, da nossa instituição, estar cada vez mais próximo daquelas pessoas que têm uma matéria-prima para trazer à própria instituição e que as pessoas conheçam as potencialidades do Ministério Público. Ainda há um desconhecimento, né, muito grande da capacidade do Ministério Público, as atribuições que a nossa instituição pode elaborar e colaborar para que as pessoas tenham os seus direitos garantidos. E é isso que nós queríamos demonstrar, né? A ouvidoria estando próxima das pessoas para que tenham uma porta de entrada nas suas angústias, nas suas necessidades, para que possamos colaborar, né, nesse sentido, para que as pessoas tenham uma orientação jurídica, que tenham uma orientação para as suas necessidades profissionais, necessidades pessoais, para suprir as lacunas que elas muitas vezes têm necessidade de levar a um órgão público e não sabem para quem encaminhá-las. Eu sei que a ouvidoria do Ministério Público Gaúcho ainda está apurando esses primeiros dados colhidos na Expo Inter, mas eu gostaria de saber como o Ministério Público vai lidar com esses números a partir de agora. Perfeito. Nós estamos quantificando toda essa apuração, todos esses dados encaminhados ao Ministério Público e assim vislumbrando as várias cidades que tiveram oportunidade de serem classificadas, e esses dados serão encaminhados para os gestores públicos para que tenham conhecimento, né, da necessidade de melhorar os serviços públicos da sua cidade. Né? É um retrato, uma radiografia de como o cidadão vê a qualidade do transporte público, né? Se está necessitando de melhorias. Isto colabora para o gestor no sentido de tentar, né, redimensionar os seus recursos em determinadas áreas para que, né, supra as necessidades que a população está enxergando em relação à atuação da própria administração pública. E foi também um fato muito interessante de que os próprios promotores, como falaste, Marco, estavam e estão em estágio nesse momento, iniciando as suas novas atividades no Ministério Público, onde nós temos uma turma de novos promotores que brevemente assumirão as suas comarcas, tiveram a oportunidade de também colaborar com esse trabalho na interlocução com as pessoas que circulavam na feira, trazendo, né, as suas indagações aos novos promotores de justiça e assim, numa iniciativa voluntária, né, se prestaram, né, para colaborar, para que pudessem assim o Ministério Público se aproximar cada vez mais da sociedade. E esta é a tarefa que brevemente esses novos promotores também terão ao assumirem as suas promotorias nos diversos municípios que brevemente estarão sendo classificados, né? E a importância deste trabalho é fundamental para que a instituição possa dar e cumprir a sua missão constitucional. Nós já temos 26 anos da promulgação da Constituição Federal, Dr. Renner, onde o Ministério Público foi contemplado com uma série de prerrogativas, mas eu insisto, como o senhor vê essa aproximação a cada dia, cada vez maior, do promotor de justiça com o cidadão, ou seja, o promotor ele está saindo dos seus gabinetes e indo ao encontro do povo. Exato. Nós já há muito tempo temos trabalhado no sentido de que o Ministério Público cada vez mais se aproxime da sociedade. Inicialmente o Ministério Público sempre foi um hóspede do Poder Judiciário e nisto, né, havia sempre
uma falta de conhecimento das potencialidades, como eu referi, do Ministério Público, da própria estrutura funcional da nossa instituição. Num projeto que nós começamos lá no passado, na gestão do Dr. Cláudio Barros Silva, né, no sentido de que o Ministério Público pudesse sair da estrutura do Poder Judiciário. E assim nós conseguimos, dentro dos nossos orçamentos, né, das gestões que se sucederam, elaborar as casas do Ministério Público para que a gente pudesse ter uma identidade muito mais forte e as pessoas soubessem para onde se dirigir. Praticamente nós estamos agora e temos em todos os municípios, né, uma casa do Ministério Público para que as pessoas conheçam a instituição e possam saber para onde se direcionar. Então esse projeto já foi concluído. Agora nós estamos trabalhando na área voltada mais para a área institucional de conhecimento, de abrindo as portas da nossa instituição para que realmente as pessoas saibam e conheçam toda a estrutura do Ministério Público e se direcionem em qualquer situação para um contato com o Ministério Público, com seus promotores de justiça, no sentido de auxiliá-los. O senhor é um membro dos mais experientes no Ministério Público Gaúcho. O senhor já foi procurador-geral de Justiça, o senhor já foi presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, também já esteve em lista tríplice para o STJ. Quer dizer, para o senhor falar sobre o Ministério Público, não há uma dificuldade. Agora o senhor assume como ouvidor do Ministério Público Gaúcho. O senhor assumiu recentemente. Quais são as suas principais metas imediatas? Bem, Marco, realmente muitas pessoas me questionam, né, os motivos pelos quais eu aceitei as funções de ouvidor, já tendo sido chefe do Ministério Público, exercido também a presidência do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. E eu tenho dito que, para mim, a ouvidoria é uma das funções muito importantes da nossa instituição, uma das funções que permite ao procurador de justiça retorne às suas origens, porque ali está realmente a possibilidade de que o procurador mantenha esse contato com a população, que faça esse diálogo com a comunidade, tão importante no sentido de que isto foi nesta linha de ação que o Ministério foi sendo reconhecido, foi sendo identificado e conseguiu a sua legitimação social nessa construção conjunto com a sociedade. Não tenho dúvidas, Marco, que em momentos de crises, em momentos de ameaças, nós teremos a sociedade a nosso favor. Se tivermos justamente esse trabalho em prol de quem nos paga, de quem nos prestigia nesse sentido, né? E é nessa linha de ação que eu tenho conduzido e quero conduzir também as metas, né, da nossa ouvidoria, dando seguimento ao trabalho dos ouvidores que me antecederam. Eu devo fazer registro aqui ao excelente trabalho inicial da doutora Maria Regina, né, que teve um trabalho embrionário na estruturação da nossa ouvidoria, que começou em 2006. Né? Depois nós tivemos a sequência com a doutora Jussara Laúde Ritter, né, que tive a oportunidade, até como Procurador-Geral de Justiça, de fazer a sua indicação e nomeação para as funções. E na sequência nós tivemos o Dr. Luiz Cláudio Varela Coelho, né, que teve um mandato de 4 anos à frente da nossa ouvidoria, sedimentando o trabalho realizado, e hoje a nossa ouvidoria, eu posso dizer com muita tranquilidade, ela tem sido identificada, né, dentro do cenário nacional do Ministério Público, uma das ouvidorias de ponta, né, é extremamente respeitada, e muitos ouvidores de outros estados da federação vêm para cá para conhecer a nossa estrutura, as nossas condições de trabalho, para justamente aperfeiçoar o trabalho que está sendo feito a nível nacional. Então esse é o objetivo, né? Dar seguimento de forma serena, de forma tranquila ao trabalho dos ouvidores que me antecederam e também, evidente, acrescentar já mais algum, né, um passo dentro da estrutura da ouvidoria, onde
nesse primeiro projeto, já nós identificamos que a ouvidoria ela tem potencialidade no sentido de ter uma ação mais proativa, né? Que não fique numa situação tão passiva, mas tome iniciativas importantes como essas que recentemente nós fizemos na Expo Inter e outras como pretendo também realizar, Marco, né? Já que nós temos uma estrutura de ônibus, que a ouvidoria possa percorrer o interior do estado, que possa em determinados momentos estabelecer um projeto junto a hospitais para que possamos ouvir as pessoas que estão sendo se dirigindo a esses hospitais, que possam avaliar os serviços prestados pelos hospitais e ali, identificando quais são os problemas, né, que elas encontraram na rede pública, na área da saúde, possam, né, dar esse retrato, essa radiografia e nós possamos encaminhar esses dados aos promotores de justiça para poder sanear as dificuldades que a população está encontrando, suponhamos na área da saúde ou na área da educação. Então são projetos que nós queremos desenvolver no curso do tempo na gestão de ouvidor. Claro, como o senhor mesmo disse, a ouvidoria é um canal muito importante, é um elo de ligação entre a sociedade e o Ministério Público. A tendência hoje é que se padronize as ouvidorias, os procedimentos nas ouvidorias dos Ministérios Públicos em todo o país? Essa colocação está correta, Marco, porque nós, com a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, há uma tentativa cada vez mais de acompanhamento do trabalho, não só da ouvidoria, mas do Ministério Público brasileiro como um todo, das Procuradorias Gerais de Justiça, no sentido de possibilitar, quantificar os trabalhos que as procuradorias estão fazendo, né? Que tipo de atuação o Ministério Público se envolve e de que forma o Ministério Público está chegando à população. Então há situações em que a Ouvidoria Nacional do Ministério Público nos impõe, né, um relatório mensal que a gente possa levar os dados específicos do trabalho da nossa ouvidoria para o Conselho Nacional do Ministério Público e assim recebem o cômputo do trabalho de todos, né, de todas as ouvidorias e quantificam para que possamos saber realmente quais são as indagações, quais são as denúncias, quais são as irregularidades, quais são os elogios, né, que a ouvidoria está recebendo, para que possam também, dentro das suas estruturas e responsabilidades, traçar estratégias de atuação. E por isso tem cada vez mais, né, direcionado as ouvidorias e as procuradorias de justiça em padronizar relatórios, né, que isto permite, assim, fazer o cômputo da atuação do trabalho, não só das ouvidorias, mas como o Ministério Público Brasileiro Nacional. Para os telespectadores entenderem que tipo de manifestações, Dr. Renner, chegam à ouvidoria do Ministério Público Gaúcho? Bom, nós temos assim um universo de demandas, né? Nós temos mais de 300 demandas por mês na nossa ouvidoria do Ministério Público Gaúcho. E elas são de várias naturezas, mas eu poderia destacar assim que uma das principais questionamentos, denúncias, irregularidades que se apontam é em relação à improbidade administrativa, né, dos gestores públicos. Também falhas em concursos públicos são encaminhados. A questão ainda do nepotismo perdura, né, em vários municípios as denúncias em relação a essas situações. Nós temos também falhas nos próprios serviços públicos que são apontados para a nossa ouvidoria, como também, evidentemente, há reclamações pontuais de atuação funcional de membros do Ministério Público. Então, na verdade, a ouvidoria ela está voltada no sentido que as pessoas possam realmente fazer indicativos em relação à atuação do Ministério Público, mas ela tem um exercício muito maior
porque outros fatos são encaminhados à nossa ouvidoria e nós, assim, encaminhamos aquelas pessoas que têm responsabilidade em interferir no sentido de poder sanear essas questões. E como a ouvidoria procede a partir do momento que conhece uma queixa, uma reclamação? Bom, nós geramos um protocolo onde a pessoa tem a possibilidade de fazer a sua identificação mediante sigilo ou não, ou inclusive de forma preservando o anonimato, se ela entender dessa forma, né? Então, gerado esse protocolo, nós encaminhamos essas informações às pessoas que têm a responsabilidade de dar e prestar as informações, os esclarecimentos, após a análise feita pela própria ouvidoria da existência real daquele fato, e posteriormente, de posse dessa resposta, nós encaminhamos ao interessado. O senhor acredita que o cidadão brasileiro hoje está mais ciente dos seus direitos, doutor Renner? Eu não tenho dúvida, isso é um processo de amadurecimento, né, que nós estamos passando, e as pessoas vão cada vez mais em busca dos seus direitos. Isso fortalece a dignidade, é um processo natural e isso deve ser realmente enaltecido, que as pessoas cada vez mais possam, nesse processo de transparência, buscar os seus direitos. E como esse cidadão pode acessar hoje a ouvidoria do Ministério Público Gaúcho? Bom, nós temos várias formas de acesso, né? O cidadão pode acessar o Ministério Público por carta, né, por fax, por comparecimento pessoal à nossa instituição e também por meio eletrônico, que essas têm sido cada vez a demanda mais acentuada. Eu diria 95%, Marco, das demandas encaminhadas ao Ministério Público é realmente por via eletrônica. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor Renner, mas o senhor tem um minutinho para as suas considerações finais. Bom, Marco, eu quero agradecer novamente o convite para poder explicitar um pouco do trabalho da nossa ouvidoria e reafirmar, né, o trabalho que nós queremos realizar, realmente de aproximação com a comunidade, abrindo as portas da nossa instituição para que ela saiba, conheça as potencialidades e nós possamos auxiliar ao cidadão dentro das demandas que tem em relação ao Ministério Público e também em relação às questões das mais amplas que pode ter. Nós sempre teremos a ouvidoria como um ponto de apoio ao cidadão da nossa sociedade gaúcha. Ok, ouvidor do Ministério Público Gaúcho, doutor Mauro Henrique Renner, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado, Marco. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!